Boa noite, boa noite. Vamos começar no horário. Como dizer minha avó, para acabar no horário, né? Não é para ir embora mais cedo. É, começar no horário, ó, 20h57, 2 minutos atrasados, né? Saudas quartas-feira, aula de revisão. Semana que vem vocês vão fazer prova, né? Olha só que coisa mais maravilhosa. Música para dar uma animada, né, Marlon? Dar uma descontraída, né? Imagina, eu já vim da primeira aula, vocês, eu vi que o Gilberto não deu aula, vocês ficaram só assistindo a revisão dele do matutino, então sempre uma... Depois, quando, não sei se alguém tá assistindo, tá reassistindo as aulas lá pelo Moodle ou pelo meu canal, é bem gostoso quando você vai assistir a aula, você já vê uma música ali que normalmente fica menos de 5 10 segundos, né? Daí a gente corta aqui um pedaço. Fica ótimo para ser o começo e o fim. Eu ia falar espiritualidade, não, espirituosa a aula, né? É diferente. Então, boa noite, sejam bem-vindos, Direito do Consumidor, aula de revisão que antecede a nossa prova. Ontem, enquanto eu estava dando uma olhada nessa aula, eu fiquei feliz por um lado e perplexo por outro. Fiquei feliz porque nessa prova a gente vai cobrar desconsideração da personalidade jurídica, oferta, publicidade, práticas abusivas e cobranças de dívidas. Olha que eu leciono essa disciplina aí na UniFCV desde quando ela começou, que eu acho que foi 2015 ou 2016, foi por aí. Então já tem aí 5 ou 6 anos que eu trabalho direito do consumidor como professor. Foi a primeira vez que a gente conseguiu no terceiro bimestre chegar em cobrança de dívidas. Eu acredito que essa performance foi em razão das aulas remotas, porque daí a gente começa e termina normalmente um assunto dentro ali de 60 minutos. Olha que eu acho que isso aqui foi um ponto positivo. O senhor Marlon, né, hoje estava perguntando lá sobre aquela atividade, eu também não tinha nem entendido, achando que era do NPJ, do eixo, nem sabia de onde era. Se eu não me engano, né, se eu estiver errado alguém me corrija, as atividades, os prazos são, né, até dia 20. Dê uma olhadinha lá, Marlon, porque eu preciso que vocês façam as atividades e postem para mim dentro do prazo, porque depois, né, depois que o sistema fecha o prazo, depois que a gente fizer a prova bimestral, aí vai ficar difícil, vai ficar bem ruim para a gente ficar mexendo nessas coisas. Faça a atividade, faça da melhor maneira possível, não precisa fazer nenhum tratado de direito, nenhuma delas. Mande lá para mim, que com certeza vai ser contabilizado e vocês precisam aí dessa nota para poder fechar ali o 10, né? Tomara que tire um 7 na prova e 3 nos trabalhos, 10 no terceiro bimestre. Eu sei que pela quantidade de alunos presentes, pelo que já a turma da manhã também já me falou, eu sei que vocês já estão mais para doutores do que para acadêmicos, mas terminem aqui a disciplina, terminem o curso, terminem o ano certinho, que vocês vão ver que depois lá na frente isso vai fazer falta em algum momento. Né? Fica só o meu conselho aqui como alguém que já fez o quinto ano há muito tempo atrás. Então, tópicos aqui para a nossa prova. Não teria o porquê eu voltar a dar aula aqui, quando eu digo dar aula, a vir refalar as aulas que já estão gravadas. Então, a minha recomendação para vocês é deem uma olhada dentro dos tópicos que eu acabei de indicar, verifique aquilo que você não ficou disperso, não assistiu a minha aula, volte lá e assista ela, né? Elas têm, se você entrar lá no meu canal do YouTube, ela vai ter aula no matutino e no noturno. Se você quiser assistir uma aula diferente, quando eu digo diferente, a matéria é a mesma. Mas se você quiser assistir uma aula diferente da que você já assistiu, entre na aula do matutino. Elas estão todas postadas, eu posto elas. Lá está separado por playlist, né? Vocês são quinto ano, então é só direito do consumidor. Então entre lá na playlist direito do consumidor e vai ter todas as aulas, desde lá do mês de abril, lá quando a gente começou a postar. As primeiras são um pouco menos atrativas em razão aí da internet, da câmera e de outras coisas. Hoje a coisa já está um pouco aí mais padrão, já está um pouco mais perto aqui do aceitável, do que é necessário para terminarmos esse ano aqui, penso eu que é difícil voltarmos, mas vamos aguardar aí as decisões das autoridades sanitárias, né? Então eu trouxe algumas questões para que a gente possa conversar e resolver com base aqui no direito do consumidor, e com isso você
vai estar aqui pensando, vai estar refletindo. Questões da onde você tirou isso, Juliano? Professor, eu peguei essas questões da prova multi, peguei essas questões da sua prova bimestral, peguei essas questões, aquelas questões que eu postei no Moodle para vocês fazerem. Então, prestem atenção aqui comigo, raciocinem aquilo pelos próximos 55, né, que já foram quase 10 minutos, que vai te ajudar aqui na hora de você fazer a prova, vai te ajudar aqui na sua formação aqui no direito do consumidor. Primeira dica que eu quero dar, que eu observei isso ontem, quando eu estava analisando aqui umas questões de um livro que eu comprei. Tem a CESP, ela elabora bastante provas de direito do consumidor. E eu fui fazer uma questão, e quando eu fui conferir o gabarito, eu falei, poxa vida, não pode. É impossível eu ter errado essa questão, porque nem me lembro lá qual artigo que era, mas era um artigo que eu tinha certeza absoluta. Olhei e eu tinha errado a questão. Falei, não pode, isso aqui deve ter tido recurso. Peguei a questão e fui procurar ela lá onde vocês procuram, lá no C Concursos, Q Concursos. E não havia tido recurso com relação à anulação do que eu estava procurando, não. Mas daí eu vi um comentário de um aluno que elucidou a minha dúvida. A CESP, ela elabora questões e ela fala assim, deixa eu ver se essa daqui não é. Ela coloca no enunciado assim, de acordo com as normas da Lei 8.078/90, ou seja, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Vocês vão fazer a prova online, então tome o cuidado que aquelas questões que o enunciado estão dizendo, de acordo com a Lei 8.078/90, você tem que fazer a questão com o código aberto. Por que eu estou te dizendo isso? Eu marquei uma alternativa como correta, que ela dizia o seguinte, falava daquela questão das práticas abusivas, do envio de produto na casa do consumidor, né? E a questão que eu marquei como correta, ela fazia a redação inteiramente correta, colocava uma vírgula e dizia, exceto se forem gratuitos. Eu marquei isso como correto. Não está errado. Só que, se você pegar o artigo 39, inciso 3, e for ler ele, está escrito assim, enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou qualquer serviço, ponto e vírgula. Não tem a ressalva do gratuito. Ou seja, eu errei porque, como vocês, a gente sabia que poderia ser enviado na modalidade gratuita, mas isso é a interpretação da jurisprudência, isso é a interpretação da doutrina, não está no CDC. Então, cuidado que se o enunciado estiver te indicando que você tem que resolver a questão de acordo com os termos da lei, e você marcar de acordo com a jurisprudência, de acordo com a doutrina, e tiver uma outra alternativa mais de acordo com a lei, é que eu nem li as outras. Quando eu vi essa, falei, essa aqui é a correta. Então, cuidado, estou confessando a minha gafe acadêmica, que ainda que de forma individual, mas eu tenho certeza que da mesma forma como eu cometi essa gafe, você pode cometer. Então fica aqui a dica para que você não cometa esse tipo de gafe lá na nossa prova, porque depois não vai ter choro que o gabarito não está errado. É falta de leitura mesmo ali do comando da questão. Então, aproveitei essa revisão de hoje para te lembrá-los dessa situação. Vamos fazer aqui essas questões, que assim que a gente terminar, a revisão está terminada. Mas acredito que a gente gaste aí os nossos 60 minutos. De manhã eu gastei até um pouquinho mais. Vamos lá. Questão 1. Né? Para fins de desconsideração da personalidade jurídica, o sistema consumerista exige a demonstração do abuso de direito na condução das atividades sociais, vírgula, embora admita a inversão do ônus probatório nesse requisito. Vamos pegar o artigo 28 do CDC para dar uma olhada? Vocês não me façam essa prova sem código, que vocês vão errar. No artigo 28, essa primeira parte, né, que está dizendo assim, que para fins de desconsideração, o sistema consumerista exige a demonstração do abuso de direito na condução das atividades sociais, até aí está corretinho, tem aqui no caput do artigo 28, isso aí está escrito. Agora, onde que começa o problema dessa questão? O problema dessa questão começa quando está escrito assim, embora admitida a inversão do ônus probatório nesse requisito. Pensa comigo uma coisa, você está sendo acusado aí de abuso de direito na condução das atividades sociais ali da sua empresa. Você acha mesmo que se houver a inversão do ônus da prova nesse sentido, é possível? Isso é prova diabólica, concorda? Você vai produzir prova contra você mesmo?
Eu realmente, eu abusei aqui do meu poder econômico e eu vou trazer a prova aqui nos autos disso. Me parece que não é possível, me parece que não é racional fazermos essa análise. Então a letra A não tem como marcar. Letra B. Diferentemente do que ocorre na seara civilista, então veja, está fazendo uma comparação entre o artigo 50 do Código Civil e o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. No Código de Defesa do Consumidor, a gente tem uma maior amplitude de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, então a gente chama isso aqui de aplicação da teoria menor. Estão lembrados? No Código Civil, a gente tem uma restrição ainda com a alteração lá da lei da liberdade econômica, que inseriu ali alguns parágrafos no artigo 50. Eu vou montar uma aula para o pessoal do do quarto semestre com relação a esse artigo 50, que eu nem trabalhei agora esse bimestre para não tumultuar a cabeça deles, mas eu vou fazer uma aula, uma live ou uma aula gravada. Eu posto para vocês também, porque essa questão é atual, a lei de 2019. Quando a gente trabalhou isso lá no segundo ano, eu não trabalhei da forma com o artigo 50, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, mas hoje a gente tem ali mais alguns incisos inseridos aí pelo nosso, sancionado pelo nosso presidente. Então, assim que eu fizer lá, eu posto aqui para vocês também. Então, é isso que a letra B propõe para a gente analisar. Então, diferentemente do que ocorre na seara civilista, no âmbito do direito do consumidor, o decreto da desconsideração da personalidade jurídica importa na despersonificação do ente. Eu não sei se vocês estão lembrados quando a gente falou sobre essa aula, eu falei que a nomenclatura no passado era despersonificação. Hoje a gente fala desconsideração momentânea, né? Ou deveria ser despersonificação momentânea também. Veja, ali eu acho que a letra B tem apenas uma questão aí do português, né? Ó, diferentemente do que ocorre na seara civilista. Então, quer dizer, não ocorre da mesma forma no direito do consumidor? Isso aí está errado. Tanto no direito do consumidor quanto no direito civil, o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, seja ela na modalidade direta ou inversa, ou tanto faz, né? Ela decorre eu gosto da nomenclatura de levantar o véu para atingir a figura do sócio. Eu não me lembro se quem fala isso é o Negrão ou é o Tomazetti, né? Ele fala isso no direito civil, mas eu acho bem interessante e fica aqui para a gente dar uma pensadinha. Não tem como marcar a letra B, porque tanto no direito civil quanto no direito do consumidor, o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, eles são parecidos. O que modifica é a amplitude. No direito civil, a gente tem uma restrição de casos que a gente vai conseguir aplicar. No direito do consumidor, a gente tem uma amplitude um pouco maior de casos que a gente vai conseguir fazer o pedido e aplicação direta da desconsideração da personalidade jurídica, em razão de que o bem tutelado no direito do consumidor é a figura do consumidor, diferente lá do direito civil. Letra C. O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica fornecedora basta para o decreto de desconsideração da sua personalidade jurídica, independentemente da verificação da inadimplência da parte devedora. Meus caros colegas, essa letra C a gente não precisaria nem ter conhecimento se cabe ou não cabe, né? Embora, se você não tiver preguiça e pegar o artigo 28, você vai ver que está correto ali a primeira parte. Agora, por que será que eu vou pedir e o juiz vai deferir a desconsideração da personalidade jurídica se não há inadimplência da parte devedora? Me parece ilógico, né? Se existe assim essa palavra, né? Então, não dá para ser a letra C. Letra D. No sistema consumerista, a mera inadimplência do fornecedor permite a desconsideração da personalidade jurídica, pela qual haverá afetação do patrimônio dos sócios. Parece que essa aqui está adequada, né? Mas para que a gente não cometa nenhum suicídio, nenhum infanticídio jurídico, né? Matar a questão enquanto ela está novinha ainda, a gente diz, nossa, que absurdo que eu estou falando, Jesus. Vamos para ler a letra E também. Para fins de desconsideração da personalidade jurídica, o sistema consumerista
exige apenas a demonstração da fraude, prescindindo da prova do abuso de direito na condução das atividades. Hein? Apenas demonstração de fraude, prescindindo de prova do abuso de direito. Não, se vocês pegarem o artigo 28, leia o caput dele, vocês vão ver que ele traz várias possibilidades aqui de fazer o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Então, questão 1, letra correta, letra D. Tomara que essa questão esteja lá na sua prova multidisciplinar, tomara que essa questão esteja na sua prova bimestral do dia 24, quinta-feira, salvo engano, né? Vamos fazer mais uma questão. Essa é boa. Essa eu desmembrei ela em dois slides, porque eu não queria correr o risco de você achar que estava muito poluído. Então, nesse primeiro slide, a gente vai olhar o texto, não é questão que eu elaborei, peguei todas as questões de concurso, de livros, né? E no slide próximo eu coloquei as alternativas. Então, vamos primeiro entender aqui qual é o problema que vai estar aqui para a gente analisar. Determinada pessoa jurídica que atua no ramo de venda de imóveis e eletrodomésticos ao consumidor iniciou campanha publicitária denominada Queimão de Estoque, em que anunciava a venda de produtos com preços equivalentes a menos da metade do valor de mercado. Poxa vida, vai vender barato mesmo, hein? No âmbito desta campanha, anunciou, televisão de LED por R$1.000. Eu também, Fábio. Com base no direito das relações de consumo e considerando que o anúncio não se fazia qualquer menção à marca, características ou outras especificações do produto, assinale a opção correta. Então, vejam que a gente vai analisar um caso aqui aparentemente de oferta, né? A oferta, ela está lá no direito do consumidor, no nosso CDC, nos artigos 30 a artigo 35. Então, eu sempre dou a dica para o aluno identificar qual é o instituto jurídico relacionado com a questão, separa aqui no seu Código de Defesa do Consumidor, que eu acho que é melhor do que sair lendo a questão que nem doido, hein? Letra A. É suficiente para atender ao direito do consumidor a informação adequada, a menção ao produto e ao preço, sendo desnecessária a apresentação de outros dados característicos ou especificações do produto. Olha, no artigo 31, que está dentro da oferta, ele diz assim, a oferta, a apresentação de produtos ou serviços deve assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas em língua portuguesa sobre as suas características e segue mais. Ou seja, não dá para marcar a letra A como correta, por quê? Porque nessas ofertas, em qualquer coisa que o fornecedor for anunciar, deve constar todas as informações adequadas. Vocês viram que nessa oferta só está escrito televisor de LED R$1.000. Tá, se eu chegar lá na loja e tiver um televisor de 75 polegadas, e aí? Vai ter que me vender, concorda? Você não falou qual era o tamanho aí do televisor. Então, cuidado, porque isso aqui a gente pode tropeçar, né? Então, neste caso, letra A não dá para marcar. Letra B. Será abusiva? Nossa, publicidade abusiva e enganosa. Onde é que estão? Artigos 37, parágrafo 1º, tá? A publicidade enganosa, que é aquela que tem condições de enganar o consumidor. E no parágrafo 2º, nós temos a publicidade abusiva, que é aquela que fere outros tipos de valores. Estão lembrados? Então, com o código em mãos, não tem como errar isso. Mas vamos lá. Letra B. Será abusiva a publicidade veiculada pela referida pessoa jurídica que, se não houver em seus estoques nenhum produto com preço informado. Isso aí é publicidade abusiva ou enganosa, gente? Ou é uma prática abusiva? Publicidade abusiva, lá no artigo, no parágrafo 2º, é aquela que trata da discriminação, da questão de sexo, da questão de religião, da superstição, da criança, da valores ambientais. Então, meus caros e nobres formandos futuros advogados,
Se marcar essa como correta, não falem que tiveram aula comigo. Pelo amor de Deus. Essa não dá. Essa não tem como. A letra C. Vamos olhar a letra C. Havendo discussão a respeito da veracidade e da correção da informação publicitária, o ônus da prova será patrocinado, né, tem um R sobrando ali, será do patrocinador da veiculação da informação. Não está errado o português, não. Eu acho que está correto, não está? Você se lembra quando a gente falou sobre inversão do ônus da prova, lá nos direitos básicos do consumidor? A gente tratou isso no artigo 6º, inciso 8º. Vai ter um quadro lá na aula que eu me lembro muito bem, que eu disse assim: nós temos a inversão op legis e nós temos a inversão op juris. A inversão op legis é aquela que decorre da lei. A inversão op juris é aquela que depende do juiz, né, do Poder Judiciário ali decretar. No artigo 6º, inciso 8º, a gente tratou da inversão da prova op juris. Toda vez que o juiz analisar a verossimilhança ali das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, ele poderá declarar ali a inversão do ônus da prova. Mas eu me lembro muito bem também que eu disse assim para vocês: nós temos a inversão op legis, que é a inversão que a lei determina como é que isso vai acontecer. E isso vai estar lá no artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor, quando a gente for falar de publicidade. Chegou esse momento. Então, o artigo 38 ele diz o seguinte: o ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina. Então, felizmente, a letra C é a descrição do artigo 38. Para vocês não incorrerem em erro, a minha recomendação é que você leia ainda as outras questões para ver se de repente não está dormindo aí na hora do gabarito, né? Então, letra D. É considerada enganosa a publicidade que induz o consumidor a se comportar de forma prejudicial e perigosa à sua saúde e à sua segurança. Aproveitando o gancho aqui, já vou falar um pouquinho, né? Propaganda do... Eu acho que eu não coloquei aí a foto, não. Propaganda do Red Bull te dá asas. Enganosa ou abusiva? Vou até tomar uma água, enquanto vocês pensam. Propaganda do Red Bull lhe dá asas. Questão aberta da sua prova. Propaganda enganosa ou abusiva? Isabelle, os seus colegas e você, né? Mas você não, porque você está assistindo a minha revisão. Seus colegas que, né, acreditam que o direito do consumidor é moleza, realmente não é difícil. Ah, é um dos dois. Claro, Fábio, 50% de cada, né? 50% de cada um, aí não vale. Veja, essa história do Red Bull eu falei em sala e estou falando de novo na revisão, falei em aula, né? O Red Bull te dá asas. Nos Estados Unidos, aquela propaganda foi proibida, né? Foi feito um acordo milionário lá envolvendo o fabricante e como se fosse lá o Ministério Público que a gente tem aqui, para retirar essas propagandas do ar. Aqui no Brasil as propagandas continuam passando, né? Mas mesmo as propagandas estando passando, a gente classificaria essa propaganda como sendo abusiva. Por quê, Isabelle? Porque essa propaganda ela pode induzir uma criança não toma Red Bull, um consumidor um pouco mais inocente, né? Que ele pode ter asas. Veja, eu moro no 14º andar. Você já pensou eu abrir aqui a minha sacada, tomar na minha geladeira, acho que até deve ter Red Bull, tomar uma latinha de Red Bull e falar: Red Bull te dá asas e pular? Olha, posso estar até com os meus pecados em dia, mas eu acho difícil não esborrachar lá no chão, né? Então, por esta razão é que essa questão do Red Bull é considerada uma propaganda abusiva, porque ela coloca não é que a gente não está te enganando, você está colocando a vida do consumidor em risco, concorda? Se eu pular daqui, não vai ter ação judicial que vai me trazer de volta. Pode deferir ali, sei lá, 100, 200, 500, 1 milhão de reais, não importa, né? Então,
Por essa razão, ela é considerada abusiva e não enganosa. Então, cuidado com isso que vai estar lá na sua prova. Letra E, para a gente terminar essa questão. Havendo discussão quanto à veracidade das informações publicitárias veiculadas, o ônus da prova poderá ser conferido ao consumidor quando a critério do juiz for verossímil a alegação do fornecedor segundo as regras ordinárias de experiência. Pelo amor de Deus, marcou essa daí, tropicou em algum lugar na minha aula, né? Questão correta, letra C. Se tiver essa questão na multi ou na sua prova, por favor, não erre, acerte para, como dizia minha velha avó, andarmos. Essa aqui, essa daqui são aquelas questões que a gente monta, sabe? Não gosto muito das questões montadas que pode ter erros de gabarito, mas aqui eu já até vi lá qual que era correto, então não vai ter como a gente errar. Vamos lá. Inciso 1, você pode ver que eu coloquei na frente de cada um, ó, de onde eu tirei essa afirmação. Porque nas provas para juiz, para promotor, normalmente eles colocam questões abertas e eles gostam de perguntar sobre direito do consumidor, porque é uma matéria que não é tão complexa, mas a pessoa tem que ter domínio para não falar besteira, né? Então, a única coisa que eu peguei, em vez de pedir para você escrever, eu coloquei como sendo certo ou errado. Então, vamos lá. O inciso 1 está falando da prova do TRF5, juiz, quem elaborou foi a CESP. A CESP elabora provas para você fazer com o CDC na mão. A diferença é que, como é uma prova para juiz, evidentemente ele entende que você que vai ser juiz já decorou o Código de Defesa do Consumidor e sabe a letra da lei certinha, concorda? Então vamos lá. Qualquer pessoa prejudicada por publicidade enganosa é aquela que engana o consumidor, hein, Isabelle? Não é a do Red Bull, pode em princípio buscar indenização mesmo não tendo contratado nenhum serviço. Pergunta boba. Você precisa ter contratado o serviço para entrar com a ação de indenização? Param. Não precisa. Lembra que quando eu trabalhei essa aula, eu trouxe lá eu peguei aquele exemplo que até não bati os valores do outdoor lá da Hyundai, né? Você não precisava ter comprado o carro para entrar com a ação. A minha recomendação é que você entrasse, exigisse o cumprimento forçado da oferta, mas ação de indenização, direito de indenização e direito subjetivo resguardado na Constituição Federal. Você, né? Se o juiz vai julgar procedente ou improcedente, ou vai te julgar litigante de má fé, é uma outra conversa. Mas o direito subjetivo você tem. Isso aí está correto. Inciso 2. Prova da CESP também do RR, né, Rio Grande do Norte, Defensor Público 2013. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa com relação a produtos ou serviços oferecidos ou apresentados, veiculada por qualquer forma ou qualquer meio de comunicação, obriga o fornecedor a que a fizer veicular ou dela se utilizar, veja até aí descrição do artigo de lei, apesar de não integrar o contrato que vai ser celebrado. Não dá para marcar essa como correta, né? A gente tem ali o artigo, isso aqui está falando de oferta, ó, finalzinho do artigo 30 está escrito assim, ou dela se utilizar e integra o contrato que vai ser celebrado. Prova da CESP tem que ter o Código de Defesa do Consumidor decorado. Como vocês não estão fazendo prova para juiz e sim prova para minha disciplina, faz a prova com o código do lado que você vai acertar as questões da CESP. Combinado? Questão 3, inciso 3. DPE, né, Rio Grande do Sul, defensor, prova da FCC 2011. Não é FCV, é FCC. A publicidade, quando veicule informações inverídicas da causa à sanção da contrapropaganda, né, nem vou terminar de ler. O que é contrapropaganda mesmo? Eu falei em aula. Vocês não lembram? Olha só, eles têm uma leve lembrança. Contrapropaganda é gerido pelo CONAR, é quando a gente tem uma propaganda que ela deve ser retirada ali de circulação do ar. E antes, né, o CONAR é um órgão administrativo, então ele não tem poder de polícia, ele não pode obrigar ali a pessoa a tirar a propaganda do ar, mas ela pode notificar e falar assim, olha, eu vou colocar uma contrapropaganda. Nós não temos histórico no Brasil de contrapropagandas publicadas em nenhum lugar. Por quê? Porque a contrapropaganda ela tem um efeito
tão nocivo que não há propaganda ou produto ou serviço que possa sobreviver a uma contrapropaganda. Eu já disse na sala, eu disse isso, não posso perder muito tempo aqui senão não termino as questões, mas na sala eu disse para vocês que quando eu fui no, como é que chama aquele congresso do mestrado, é o Comped. Quando eu fui no Comped em João Pessoa em 2000 e faz tempo, hein? Meu Deus, 2014. É isso mesmo, novembro de 2014. Eu tive 2 artigos aprovados lá, precisando fazer mais artigo. Do meu lado, na cadeira do voo, foi um advogado aqui de Maringá que eu não conhecia, mas ele fazia mestrado na turma da frente da minha, e ele escrevia justamente sobre a contrapropaganda. Então ele me deu uma aula daqui a João Pessoa, né? O voo não demora tanto, mas ele me explicou tudo e foi bem interessante e era a tese de dissertação do mestrado dele. Vamos continuar a leitura ali? Mas não gera eficácia vinculativa em relação ao consumidor. Pai de misericórdia. Nessa questão da oferta, um dos itens aí com relação que a gente sabe que o código defenda é a veiculação, a vinculação ali do consumidor à questão da oferta. Se você ofertou, vai ter que cumprir. Concorda? Então não tem como, na verdade, a vinculação é tanto com o consumidor quanto com o fornecedor, né? Tem uma frase que eu coloquei no slide meu. Anunciou, vai ter que cumprir. Salvo engano, eu printei ela do CNJ. Então essa aí também não está certo, não. 4. MPE, né? Piauí, Promotor de Justiça, 2012, CESP. Questão para fazer com o código na mão. Em regras, exageros. Isso aqui eu acabei nem trabalhando direito esse ano, mas não tem importância, que não vem muito ao caso. Exagero na doutrina eles chamam de puffing. Quando você fala assim, por exemplo, você estuda na melhor faculdade de Maringá, na UniFCV. Você vai dizer, mas tá errado? É mentira? Tá exagerando? Não, qual foi o critério que foi utilizado para dizer que é a melhor faculdade de Maringá? Se você utilizou o critério localização e terminal, talvez você tenha razão, a faculdade está mais perto do terminal. Ah não, eu utilizei o critério que os alunos tiram maior nota na prova do OAB em direito do consumidor. Se foi esse, pode ser verdade. Então tem que indicar, entendeu? Qual é a questão aí do exagero. Então, em regra, os exageros, em razão do princípio da vinculação contratual da oferta, obrigam os fornecedores, mesmo que não guardem característica de precisão. Não, pelo amor de Deus. Como é que a gente vai vincular o fornecedor se não tiver características de precisão? Eu acho que a UniCV é a melhor universidade de Maringá. Você acha? Qual é o critério de precisão? Então não tem. Essa aqui estava fácil. A única questão correta era a do inciso 1. Se tiver lá na sua prova, gabarito correto, letra A de azarado. Deixa eu ver uma coisa. Olha só, nossa. É que eu quero falar aqui do negócio da questão da propaganda abusiva. Prova do TJ Pernambuco, juiz 2011 FCC. Uma mensagem publicitária considera-se abusiva quando, se eu não me engano, eu não sei se foi na turma de vocês ou se foi na turma do matutino. Eu fui olhar sem querer as questões que vocês estão me mandando e vi que um monte de aluno não tirava nota máxima nas questões. Mas por que será? Eu consigo abrir o Moodle e ver como se fosse um mapa de questões, né? Abri o mapa de questões e vi que quase todo mundo errou uma determinada questão. Falei, mas deixa eu ver que questão que é essa, porque eu posso ter cadastrado um gabarito errado, como aconteceu lá no direito empresarial agora, que eu até arrumei na primeira aula. A correta era a letra A e eu tinha cadastrado como correta a letra B. E os alunos que perceberam, porque eles faziam a questão, eu resolvi a questão em sala de aula, e eles obviamente foram lá conferir, e assim, eles não sabiam qual questão, mas eles sabiam que estavam errando alguma coisa, porque não estavam tirando os 3, né, a nota máxima lá nas questões no Moodle. E daí quando eles me mandaram os prints das telas, eu falei, olha, peraí que eu vou conferir uma por uma. E quando eu fui conferir, eu vi que estava com o gabarito errado. E esta questão aqui, né, ninguém me mandou falando nada, porque vocês já estão autossuficientes, quase doutores, né?
Como dizia minha velha avó, nós nos encontraremos nos corredores dos tribunais por aí, né? No nosso caso, a gente está mais para se encontrar aqui no canal do YouTube do que nos corredores dos tribunais, né? Mas tá bom. E essa questão eu fiquei abismado com o alto índice, o alto número de alunos que erraram. E fiquei pensando, por que será que eles marcaram errado, né? Então, coloquei essa questão aqui para a gente resolver. Então, questão 4, letra A. É para a gente indicar quando que a gente tem uma publicidade que é considerada abusiva. Né? A FCC ela é muito próxima à CESP quando ela faz a elaboração de questões, porque ela sempre busca, normalmente ali é literalidade de lei, né? Mas algumas coisas a gente precisa talvez de outros conceitos. Então vamos lá, letra A. Então é considerada abusiva quando a gente tem uma publicidade que tiver finalidade ideológica ou política. Não dá para adivinhar. Se for para brincar de adivinhar, não precisa nem assistir a aula. Pega e chuta a questão. Ó, parágrafo 2º. É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais ou seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde e à sua segurança. Vejam, eu não encontrei na minha leitura, meu código é de 2019, acho que não está atualizado, não sei se, acho que não foi mudado nada desse artigo, que dizendo que a finalidade ideológica ou política em uma propaganda pode ser considerada abusiva. Pelo que eu percebi, os alunos marcavam essa como propaganda abusiva. Então, cuidado, porque no parágrafo 2º nós não temos referência, a gente não faz alusão sobre essa possibilidade de ser considerado propaganda abusiva, essa questão do ser ideológica ou política. Por favor. Letra B. Induzir o consumidor em erro. Olha, o consumidor, quando é induzido em erro, como a Isabela ali falou, é propaganda enganosa, não é abusiva, gente. A propaganda enganosa ela se preocupa com a questão mais financeira do consumidor. E a propaganda abusiva, ela se volta para outras questões, né? Para questão de... Eu ia falar questão ideológica, porque eu acabei de ler. Questão que envolve ali crença, religião, sexualidade, cor de pele, né? Valores ambientais, inocência da criança. Então, cuidado com isso. Letra C. Deixar de informar o consumidor sobre dado essencial de produto ou serviço. Enganosa ou abusiva? Enganoso, né? Não dá para ser abusivo. Letra D. Essa daí o aluno pensa. Essa eu não sei porque eu não sei nada de direito administrativo. Meu Deus, não falem isso. For patrocinada pelo poder público. O que o poder público tem a ver aqui com o Código de Defesa do Consumidor? Tirando a parte lá que teve que ser sancionado e tudo mais, não vejo muita semelhança, então não tem. E letra I, que é a questão, que é a letra correta, é o gabarito da questão que eu não sei o que deu nos meus alunos, desrespeita valores ambientais. Essa é considerada propaganda abusiva. Faz uns 2 anos eu coloquei, na época que a Graziella ainda era coordenadora, ela pediu para fazer uma questão interdisciplinar entre o direito do consumidor e o direito, que a professora Fante dava, direito ambiental. Veja, o único toque aqui dentro do direito do consumidor que tem uma interdisciplinariedade com o direito ambiental, gente, é esse aqui. É o parágrafo 2º do artigo 37. Então não foi difícil achar uma questão de interdisciplinariedade, fiquem tranquilos, penso eu que não é isso que vai cair na sua prova, por sorte sua, mas já caiu na multa aí há 2 anos atrás de alguns alunos e está no banco lá da UniFCV. Pode ser que venha na sua prova também, né? Na multi, não na bimestral. Eu quero falar mais uma coisinha antes de a gente terminar, porque se eu não me engano, eu apaguei a questão que estava aqui e com isso
eram 4 questões que eu queria trabalhar, mas eu quero falar mais uma coisinha. No parágrafo terceiro, né, questão discursiva que vai estar lá na sua prova. Ó. No parágrafo terceiro do artigo 37 diz assim: para efeitos desse código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. Pergunta: nós temos a publicidade abusiva por omissão? Questão discursiva da sua prova. Chegar bem pertinho de você. Eles foram embora, olha lá. Temos ou não? É o que eu falo para minha mãe. Deu a aula tem que ser curta para o aluno. Será, Isabela? Por que será que a gente pode ter uma propaganda, né, uma publicidade omissiva sendo abusiva? Ah! Pai nosso. Na publicidade abusiva, a tipificação legal depende do que? De uma conduta ativa do agente. Né? Como é que eu vou ser considerado uma propaganda abusiva se eu estou sendo omissivo? Então, eu quis falar, por exemplo, eu quis mexer com a inocência de uma criança e não mexi. Então eu estou sendo omisso. Eu ia praticar esse ilícito e não pratiquei. Com isso eu tenho a modalidade dele da omissão. Não tem, tá vendo? Nós não temos a modalidade da propaganda abusiva por omissão, porque é impossível. Porque a tipificação legal depende de uma conduta ativa do agente, no caso do fornecedor, né? Sim ou não? Sim, professor, sim. Pra gente ir embora a gente fala sim. Estão parecendo aquele pessoal que depende do quê? Depende da... Ó, a tipificação do artigo 37, parágrafo 2º, depende de uma conduta ativa, né, do fornecedor. Quando você vem e traz a possibilidade da conduta omissiva, não coaduz, não tem nada a ver com a conduta, com a tipificação ativa, concorda? Como é que eu posso ser ativo numa conduta omissiva? Não dá. No parágrafo primeiro, sim. No segundo, não. Questão discursiva da sua prova, entendeu? Quando dizia minha velha avó, eles já estão brincando de cabine mágica, né? Sim, tá certo ou errado, professor? Sim! Nem sabe o que estão falando, né? Sim. Tô brincando. Gente, era mais ou menos isso que eu queria trabalhar com vocês, essas 4 questões, porque o quinto ano a gente tem que pegar eles devagar, né? Porque vocês estão escorregando no meio dos dedos da gente, não querem mais assistir a aula. Fala, Fábio, o que eu posso te ajudar? Prova do NPJ, né? Oi, professor. Pois não. Assim, nos questionários lá da pontuação do trabalho, tem 2 trabalhos de metodologia ativa e o questionário, né? E vai somar os 3 para avaliar a nota de trabalho? Eu penso que ou vou somar os 3 ou vou dar a maior pontuação lá nas metodologias ativas. Mas o interesse é que todo mundo tire 3, Fábio. Por isso que eu estou, Tá. toda a aula, eu estou pedindo para que o aluno faça e me mande. Agora, Tá. se me mandar uma porcaria Ctrl+C, Ctrl+V do seu colega, aí eu também posso dar uma nota que não seja lá grandes coisas. Mas o interesse, a princípio, é cumpram o protocolo, que eu vou cumprir o protocolo também. Então, entreguem as atividades que eu vou atribuir a nota. Não é o interesse aqui em fazer uma guerra no terceiro bimestre, mas eu preciso Sim. que entreguem. Então, o que for para fazer, façam lá e me mandam. Não é tratado de direito, façam só ali os itens pontuais. As questões são objetivas, né? Passam lá e me mandem, né? Ah, mas eu errei uma, errei outra. Fique em paz, fica tranquilo, vai dar certo ao final. Combinado? Combinado. Vai dar certo. Está tudo Tá. combinado, então a gente vai terminando a aula, né?
Vou pôr o som aqui, não sei nem que som que tá, vai, do TikTok. Entendeu? Certo? E daí até o dia 24, se tiver qualquer problema na prova, não precisa ficar desesperado. Anote o problema que teve lá. Quando eu digo problema, eu acho que tem gabarito errado, eu tenho assim, uma coisa que na semana seguinte nós vamos ter vistas de prova, eu vou resolver a prova. E daí com a resolução da prova, se tiver qualquer dificuldade, a gente ajusta. Combinado? Tchau, estudem, boas provas para vocês e até a vista de prova.